Bom dia e bem-vindos a mais uma edição do projeto 3x4. O 3x4 é o retrato do turismo e da hotelaria na pandemia do Covid-19. E hoje gravamos a 20ª edição deste projeto. O meu nome é Sofia Almeida, sou professora na Universidade Europeia e investigadora no SEG Territour Universidade de Lisboa. A edição de hoje é uma edição diferente. Comemoramos o Dia Internacional da Mulher com mulheres muito especiais. Em vez de ser 3 perguntas a um especialista, é uma pergunta a cada uma das 3 especialistas. E o porquê destas convidadas? Além de mulheres fantásticas e das suas competências únicas profissionais, fazem parte do core da mais recente rede de investigação de turismo no feminino, a Women Research Network. E eu dou as boas-vindas à Zélia Breda, à Susana Mesquita e à Cláudia Seabra. Obrigada por estarem aqui hoje. A Zélia Breda, a quem vou começar por fazer perguntas, é doutorada em turismo e mestre em estudos chineses na vertente de negócios e relações internacionais. É professora auxiliar no Departamento de Economia, Gestão, Engenharia Industrial e Turismo da Universidade de Aveiro. É ainda diretora do mestrado em Gestão e Planeamento do Turismo e membro integrado da GovCop da Universidade de Aveiro. E membro fundador e vice-presidente do Observatório da China. Zélia, bom dia. Olá, bom dia. A primeira pergunta, qual é o papel da mulher nesta pandemia? Como é que tens gerido o teu trabalho, a tua investigação e a tua família? Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite para fazer parte desta edição especial do Dia Internacional da Mulher. É a 20ª edição, portanto é um número redondo para assinalar esta data, e também pelo convite por fazer parte desta rede com estas mulheres fantásticas, como bem apresentaste, e que será o início, o core de uma rede que se espera que seja realmente entreajuda e que despolete cada vez mais o papel das mulheres na investigação e na academia. Relativamente à questão, a mulher desempenha um papel fundamental no setor do turismo. Nós, na Universidade de Aveiro, desenvolvemos 2 projetos ligados à questão do papel da mulher no setor do turismo e, de facto, com os dados que recolhemos, verificou-se efetivamente que o setor é feminizado, mas temos efetivamente um teto de vidro, não é? Sabemos que efetivamente existe segregação também vertical, é difícil para as mulheres ascenderem a lugares de topo, e isso também se reflete um bocadinho na academia. Há outro projeto que estou agora a participar na Universidade de Aveiro, que tem a ver com a implementação do plano de igualdade de género na instituição, e de facto os dados comprovam exatamente isso. Isso acaba por se refletir um pouco também naquilo que é a minha vida, não é? Além destes estudos que são efetuados e que são dados que nós vamos lendo e vamos efetivamente tendo acesso. Ainda há pouco tempo foi divulgado o resultado de um estudo em que diz que a produção científica das mulheres durante a pandemia desceu brutalmente enquanto a dos homens subiu. Portanto, isso reflete um bocadinho daquilo que também é o papel da mulher na esfera familiar. Há aqui uma dupla jornada, efetivamente a conciliação de trabalho e família é muitas vezes difícil de ser feita. Eu tenho um filho pequenino, tem 5 anos, ainda obviamente requer muita atenção, e o facto de estar em casa todo o dia é muito difícil para mim muitas vezes conciliar. Agora estamos em período de pausa, de exames, mas quando retomarem as aulas vai ser muito complicado, porque há dias em que tenho o dia preenchido com aulas, e estar com ele e estar efetivamente a dar atenção e conseguir fazer todo o trabalho que temos para fazer, reuniões, aulas, e depois há a questão da investigação, e muitas vezes é para o final do dia, à noite, quando já está tudo mais calmo, e portanto é muito complicado fazer esta gestão. Portanto, não é só o meu caso individual, eu acho que isto é um bocadinho generalizado das pessoas com quem tenho falado, e especialmente mulheres. Nota-se esta exaustão e que efetivamente já dura algum tempo, e o facto de os filhos também estarem em casa acaba por refletir um bocadinho este duplo papel que a mulher tem enquanto trabalhadora e obviamente como mãe e mulher e tudo o resto. Zélia, obrigada. Já voltamos. Vou agora fazer uma introdução para a Susana Mesquita, que é professora convidada no ISAG European Business School e investigadora no Núcleo de Investigação do ISAG e na GovCop Universidade de Aveiro.
É formadora e consultora na área do turismo e exerce desde 2006 a atividade de guia intérprete oficial. Susana, bom dia. E a primeira pergunta é: enquanto mãe, docente e investigadora, sente esta pressão multitasking sobre a mulher, esta pressão que a Zélia acabou de mencionar? Mudaram-se os tempos e mudaram-se as vontades ou está tudo igual? Olá, Sofia, antes de mais agradeço o convite também, obrigada por estar a participar nesta edição e neste dia tão especial. Em relação à palavra que usas, multitask, é realmente a realidade. E se calhar vou começar aqui pelas duas últimas palavras, a atividade profissional e a investigação, porque na verdade foram as quais em que eu tive mais alteração. Na questão profissional, eu dou aulas em vários locais, não é? Desde o ensino superior ao ensino profissional e a formação, e de um momento para o outro tive que conciliar três realidades diferentes, três formas de trabalhar diferentes e no fundo tive-me que adaptar em termos de tecnologias e em termos de realidade e de dia-a-dia. De uma realidade em que eu andava a correr de um lado para o outro e em que andava de espaço em espaço, tive que correr sentada em casa, em frente a um computador e na maior parte das vezes a falar para uma audiência que está sem câmara. Portanto, a parte que eu gostava do ensino, em que tinha a interação com os alunos, conseguia perceber as expressões, as emoções dos alunos, isso deixou de estar presente porque a realidade é que não estávamos habituados a isto e os alunos também não estão formatados para esta nova realidade. Por um lado, é muito complicado, como a Zélia disse, conciliar tudo isto, principalmente porque são ensinos diferentes e objetivos, exigências diferentes, mas por outro lado também mostrou-me e desafiou-me a entrar noutra realidade que são as tecnologias e consegui de certa forma também desenvolver competências que não as tinha e penso que em termos de ensino também ajudou muitos dos professores a adaptarem conteúdos e portanto e descobrirem novas formas de trabalhar, portanto nem tudo foi mau. Por outro lado, em relação à atividade de guia, se calhar essa é que eu vou salientar, porque é uma atividade muito importante para o turismo, mas que desde março do ano passado está em suspenso, portanto, tal como outras atividades também pararam no turismo, mas os guias praticamente desde antes de março já estavam parados, não é? Porque a época baixa também já tinham muito menos movimento e menos procura e a maior parte está sem apoios, sem rendimentos e sem atividades. Isto levou-me este ano a pensar em algumas decisões que nós mulheres temos que tomar ao longo da vida e em 2006, quando eu fui realmente levada a optar por ficar só como freelancer e só trabalhar como guia ou estar no ensino, eu optei por manter as duas atividades e penso que foi o melhor caminho, porque senão estaria como a maior parte dos meus colegas e amigos neste momento no desemprego, não é? Portanto, acho que conciliar estas tarefas todas é um desafio, mas por outro lado também é uma oportunidade para mim de perceber outras realidades. Portanto, acho que tem muitos pontos negativos, mas muitos pontos positivos. Em relação à investigação, no meu caso, eu estou num projeto de investigação com a Universidade de Aveiro, que é o Projeto Action. O Projeto Action é ligado às acessibilidades, é a minha área de interesse e, como facilmente também as pessoas podem perceber, foi muito afetado, porque eu trabalho com pessoas com necessidades especiais, necessidades sensoriais, visuais e auditivas. Faço visitas a museus e o meu estudo, a minha parte prática é realizada em museus e também desde março estes foram os grupos mais afetados com a pandemia, portanto devido a restrições, nomeadamente o uso da máscara,
nomeadamente o não podermos tocar, a questão do tato, fez com que as pessoas cegas, de um momento para o outro, vissem os seus dias ainda muito mais complicados e com muito mais barreiras. A questão das pessoas também com deficiências auditivas, por causa das máscaras e da leitura labial também foi complicada. Portanto, eu tive que arranjar novas metodologias de trabalho, tive que realizar, por exemplo, a questão de focus groups para estas pessoas. Nunca pensei, por exemplo, trabalhar com cegos, 6, 7 pessoas cegas ao mesmo tempo no Zoom, numa plataforma. Para nós já é complicado, para estas pessoas muito mais. Portanto, tive dias em que para mim era uma loucura e consegui perceber ainda mais as necessidades destes grupos. Portanto, cada vez mais entendo a importância do turismo para estas realidades, causas sociais, a questão das acessibilidades e outros temas que nós estamos a trabalhar, e cada vez mais tenho a certeza do caminho que estou a seguir e que quero seguir. E na parte da investigação penso que é o mais importante. A questão das minhas filhas, e que também é uma questão que é muito pertinente, cada uma estava numa diferente parte do mundo, uma estava na Argentina, outra estava a estudar também em Inglaterra, e de um momento para o outro tive que as trazer. Portanto, isto também me ajudou a compreender que a parte da família é fundamental, voltei-as a ter comigo, e no fundo têm sido elas a ajudar-me a manter este ritmo de trabalho, que é muito mais alucinante do que era se estivéssemos no nosso normal, no ritmo normal. Portanto, tenho que as motivar, porque elas são novas, não é como a Zélia, que tem um filho pequenino, e portanto elas não me perturbam em termos de trabalho, mas perturbam-me em termos de pensar como é que elas vão ter motivação para o futuro. Porque 2 anos da licenciatura dela está a ser feito praticamente em regime online, e pensarem o que é que vão fazer, principalmente porque estão em áreas ligadas também a turismo e a hotelaria, o que é que vai ser o depois da pandemia. Portanto, tudo isto acaba por estar interligado e é uma tarefa multitask, mas que eu acho que nós mulheres conseguimos perfeitamente desenvolver. A nossa próxima entrevistada é Cláudia Seabra, já cá esteve, já é uma repetente no projeto 3x4, deu uma excelente entrevista sobre o terrorismo, onde tentámos fazer algumas comparações com esta pandemia da Covid-19. A Cláudia Seabra é professora auxiliar na Universidade de Coimbra, doutorada em Turismo pela Universidade de Aveiro e pós-doutorada pela Nova School of Business and Economics na área da Geografia Económica e Social, onde desenvolveu o projeto Influência do Terrorismo nos Cidadãos e Organizações na Europa dos 28. Cláudia, bom dia, e aqui vou partilhar a primeira pergunta. Grande parte da investigação desenvolvida em Portugal e no mundo é feita por mulheres. Na tua opinião, já existe igualdade no trabalho em turismo no feminino? Olá, bom dia. Antes de mais, quero agradecer este convite e enfim, a formação desta network, que tenho a certeza que vai ser assim uma coisa em grande, como só podia ser. Relativamente à tua questão, Sofia, eu gostava de te poder dizer que sim, mas acho que ainda não. Já se fez um grande caminho, é certo. Sabemos que grande parte da investigação, não só na área de turismo como noutras áreas, é feita por mulheres, mas o que é facto é que quem assume maior notoriedade são os homens. E, aliás, isso é muito presente, enfim, em vários projetos de investigação onde grande parte das equipas é formada por mulheres, mas depois são os homens que acabam por estar, enfim, nos lugares de destaque, se quisermos. Repito que já foi feito um grande trabalho, já avançámos muito em relação a essa igualdade, mas ainda há muito por fazer. E nós ainda assim vivemos num país que culturalmente, enfim, ainda é muito permeável nestas situações, mas mesmo na Europa ainda temos países onde esse papel é ainda mais reforçado para os homens, quase escondendo o papel que as mulheres têm. Eu vou só contar um episódio muito rápido. Estive num congresso na Croácia há 2 anos, e uma das apresentações que fizemos como aluna minha de doutoramento foi um artigo científico sobre os comportamentos e as características das Women Solo Travelers.
e o chairman dessa sessão dizia, então, mas neste caso o que vocês estão a dizer são as mulheres que querem ter regalias e comportamentos de homens nas viagens. Nós inicialmente não percebemos do que é que ele estava a falar. Um rapaz novo, estamos a falar de um rapaz muito mais novo que eu. Eu disse, não, mas se calhar não nos fizemos entender, estamos a falar de Women Solo Travelers, são mulheres que querem viajar sozinhas por iniciativa própria e é uma decisão delas. Então, mas isso é querer ser homem, senão não está a perceber, não estamos a entender. Tivemos ali uma discussão, enfim, relativamente acesa, até porque ainda por cima, nessa sessão, eram só mulheres que estavam a apresentar, e a certa altura, no final, disse-lhe, pronto, se calhar aqui temos uma prova de que as mulheres não querem ser homens, as mulheres querem ser mulheres, mas terem exatamente o mesmo tipo de, não são regalias, eu não considero como regalias, mas pelo menos os mesmos direitos que os homens. E no final dessa sessão gerou-se ali uma série de conversas paralelas com investigadoras de outros países, e em conversa com uma búlgara ela dizia-me, sim, mas isto é perfeitamente normal, vocês vêm de Portugal, se calhar não percebem bem isto, mas todo o trabalho de investigação que eu faço, mesmo para a minha tese, a pessoa que aparece sempre, o primeiro autor, nunca sou eu, é sempre o meu orientador porque é homem. E portanto, estas questões são muito mais, enfim, complexas do que nós possamos imaginar. Ainda é uma questão muito cultural. Como digo, nós vivemos num país onde as coisas ainda são relativamente, enfim, evoluídas, não totalmente, e não só na questão da academia, mas também na indústria. Porque nós temos, e a Zélia dizia há pouco, há muitas mulheres de facto a trabalhar na área do turismo, mas os CEOs, os chefes, são sempre homens, não é? E muitas vezes temos uma equipa totalmente constituída por mulheres, mas o chefe é homem. Isto acontece na indústria, isto acontece na investigação, e isto acontece na academia, não é? Porque se nós pensarmos um bocadinho, se nós formos fazer esse estudo e perceber quem é que está na área da educação, informação e turismo, maioritariamente são mulheres, mas o que é certo é que os diretores são sempre homens. Portanto, eu gostava de poder dizer que já há alguma igualdade, mas não há. Infelizmente é um caminho que ainda temos que percorrer, e nós sabemos que as mulheres, e esta pandemia acho que veio mostrar o nosso papel, a nossa importância no suporte de toda a sociedade, porque ao fim e ao cabo, aquilo que perguntavas inicialmente à Zélia e à Susana, de facto nós acabamos por ser, estamos em todo lado, precisamos estar em todo lado, e estamos na família, suportamos a família, estamos com os filhos, felizmente, e eu no meu caso pessoal tenho que dizer, tenho um marido que é ótimo e que me apoia imenso, eu tenho 3 filhos, e portanto, se não fosse assim, nunca conseguiria, e fiz toda a minha formação, mestrado, doutoramento, pós-doutoramento, com filhos. Aliás, a minha vida académica é muito pautada pelo nascimento dos meus filhos. Eu entreguei a minha tese de mestrado uma semana antes de entrar para a maternidade para ter a minha filha, e entreguei o meu projeto de doutoramento para Aveiro 2 dias antes de entrar para a maternidade para ter o meu filho do meio. Depois de nascer o meu filho mais novo, passado 6 meses dele nascer, portanto ele tinha 6 meses, e eu lembrei-me que achava que queria fazer um pós-doutoramento, e consegui fazer tudo, também muito graças ao marido que tenho, que sempre me apoiou e sempre esteve comigo. Mas obviamente que nós sabemos que somos o suporte disto tudo, mas também este multitasking, este conseguimos fazer tudo, também nos dá força e nos dá, creio eu, a desenvoltura para conseguirmos estar em todo lado ao mesmo tempo. Já faz parte da condição feminina e somos assim e não há nada a fazer. Agora, infelizmente, isso não é depois recompensado. Valorizado. Não é valorizado, não. Não é valorizado, e nós somos muito boas para trabalhar, mas nunca somos consideradas para chefiar ou para estar à frente das coisas. Aí estão os homens, e portanto isso ainda me faz um bocadinho de confusão. Temos ainda um enorme trabalho pela frente, não é verdade, Cláudia? Eu queria seguir fazer uma pergunta à Susana. Susana, acreditas que o papel da mulher foi valorizado durante esta pandemia, tal e qual como dizia a Cláudia?
nesse aspecto eu estou de acordo com a Cláudia. Eu acho que nós somos muito boas, mas depois efetivamente não somos valorizados. Se calhar em termos da própria família, eu falo em relação ao meu caso, eu penso que os nossos filhos acabam por reconhecer, as minhas mais velhas, esse papel, mas não passa disso, em termos de exterior não, e penso que estamos, eu pelo menos sinto isso, até num certo exagero, porque nós temos que fazer tudo, as reuniões são marcadas a qualquer hora, temos reuniões por todo lado e, portanto, temos uma sobrecarga de trabalho e as pessoas esquecem-se realmente que é difícil conciliar todas as tarefas e a parte da casa, que também é importante, não é? Portanto, acho que no fundo não somos valorizadas. Volto outra vez, obrigada, volto outra vez aqui à Zélia e perguntar-lhe, Zélia, tens experiência na investigação em igualdade de género e também na realidade chinesa. Existem muitas diferenças? Relativamente à realidade portuguesa e chinesa? Exatamente. Sim, existem algumas diferenças, tal como a Cláudia referiu, é muito cultural e esta questão da igualdade de género é muito mais problemática em alguns países e alguns contextos. Quando falamos, por exemplo, na Índia, é muito diferente daquilo que nós temos, por exemplo, em Portugal. Apesar de tudo, a cultura chinesa também é muito, e se nós formos a ver também em termos do mundo empresarial, é homens, basicamente. Nós, em algumas áreas, conseguimos efetivamente vingar e temos mulheres que têm dado, são exemplos para outras, mesmo em contextos mais masculinos, nomeadamente no setor dos vinhos, por exemplo, ou nos transportes, já existem alguns exemplos. Mas efetivamente há um longo caminho ainda para percorrer. Ainda há pouco tempo me enviaram um programa que vai agora acontecer no Dia Internacional da Mulher, de uma sessão da Confederação Empresarial Portuguesa, em que são todos homens que vão estar a participar, só a moderadora é que é mulher. Portanto, basicamente escolhe uma mulher com um papel meramente decorativo, não é que o moderador não seja importante, mas no fundo as experiências, os CEOs, etc., são todos homens. Isto ainda reflete um bocadinho aquilo que é o papel dos homens, nomeadamente na liderança. E como a Cláudia referia muito bem, e que também a Susana mencionou, as mulheres têm muito a capacidade de multitasking, não só de gerir a família, mas também no contexto de trabalho, e portanto são muitas vezes escolhidas para cargos de gestão em que envolve trabalho. Por exemplo, eu vejo no nível da academia, nas diretoras de curso, em que realmente é exigido bastante trabalho, são quase só mulheres. Se formos ao nível de doutoramento já é um bocadinho diferente, mas a nível de cargos mais de liderança temos efetivamente homens, e no contexto da Universidade de Aveiro algumas coisas já foram alterando, nomeadamente dos diretores de departamento, mas a grande maioria efetivamente são ainda homens. Portanto, apesar da nossa cultura ou na nossa cultura a questão da igualdade de género já ser um bocadinho mais bem vista, mas ainda temos um longo percurso a percorrer, sim. Zélia, ainda existe aquele estigma das crianças, dos bebés quando nascem, dos recém-nascidos, de mulheres, serem protelados relativamente aos bebés do sexo masculino? Hoje em dia Na já não China, tanto, claro. sim, claro, na China. Hoje em dia já não tanto, mas efetivamente tínhamos essa questão, portanto tem muito a ver com a cultura, os dotes, etc. Portanto, na Índia também existe muito essa, ainda no contexto rural ainda existem muitos Estigmas. Sim, relativamente aos bebés de sexo feminino, mas já começa a desaparecer, portanto, com a evolução da sociedade também as coisas vão alterando. Felizmente, porque realmente é algo aterrorizador. Eu agora queria perguntar à Cláudia, de que forma, Cláudia, é que nós poderíamos sacudir o sistema para dar maior voz às mulheres no turismo? A resposta a esta pergunta seria uma solução de sucesso para resolver uma série de coisas na nossa sociedade, mas infelizmente não há uma resposta concreta, porque estamos a falar de uma evolução cultural. Já se fez muito em 100 anos, mais do que em todo o tempo anterior, mas de qualquer das formas isto é preciso uma mudança de mentalidades. E estamos ainda muito dominados por lideranças masculinas, com tudo o que isso tem de bom, mas também de mau, porque nós sabemos que as mulheres têm uma inteligência muito mais emocional e, portanto, têm uma sensibilidade completamente diferente na gestão das pessoas, principalmente.
mas ainda não lhes é dado esse papel. E mesmo em sociedades desenvolvidas como eu considero a nossa, ainda há muito a fazer e vai demorar muito tempo. Agora, eu creio que, apesar de tudo, já o papel da mulher tem vindo a ser valorizado, e já começamos a ter as mesmas oportunidades, pelo menos, do que os homens, mas isto, como digo, é uma questão de mentalidades e é uma questão social e cultural. Nós temos iguais oportunidades, mas quando pensamos numa liderança, o primeiro pensamento vai sempre para os homens, nunca vai para as mulheres. E há uma coisa que me faz, enfim, a Zélia dizia, quase o papel de decoração, mas quando estamos num país onde ainda é necessário definir cotas de mulheres, isto diz tudo, quer dizer, isto diz que é preciso ainda definir cotas para as mulheres estarem representadas, quando não deveria ser preciso. Deveriam estar representadas porque são competentes, porque trabalham bem, porque são muito eficientes, comprovadamente muitas vezes mais eficientes do que os homens, precisamente por esta nossa capacidade de estarmos em todo lado e de conseguirmos desenvolver várias tarefas simultaneamente, mas ainda não aconteceu. Mas estamos cá para continuar a percorrer este papel e espero que no tempo em que as nossas filhas forem mais crescidas, que as coisas já estejam diferentes e mais evoluídas. Mas infelizmente não há uma resposta para essa pergunta, Sofia. Obrigada pela tentativa de responder. Vai acontecer, eu creio que sim. Creio que a nossa presença hoje aqui e também a fundação oficial da nossa rede Women Research Network é exatamente isso, é uma tentativa de dar voz às mulheres e tentarmos aqui conjugar aqui os dois mundos, um lado o mundo profissional de investigação e também o nosso mundo pessoal das nossas vidas enquanto mulheres, enquanto mães, e portanto é isso que nós tentaremos, creio, saudar. Mais uma vez agradeço a vossa presença aqui, obrigada a Zélia Breda, obrigada a Susana Mesquita, obrigada a Cláudia Seabra, foi um gosto enorme estar aqui hoje convosco para celebrar o Dia Internacional da Mulher e isto é de facto uma forma, pelo menos a nossa tentativa, também de dar voz às mulheres. Bem-ajam e muito obrigada pela vossa presença e obrigada a todos que tiveram a assistir. Bom dia.